Muito bem, gente. Nós estamos aqui hoje, sábado, dia 16 de setembro de 2017, exatamente meia-noite e 14. Os primeiros 14 minutos do dia 16 de setembro de 2017, começando mais um vídeo no nosso canal. Então, desde já, quero pedir que você curta o nosso vídeo, se você gostar dele, que você acione o sininho aí para receber as notificações. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito. E vamos bater mais um papo hoje. Hoje a gente vai falar a respeito das festas de Deus, a correlação que existe entre as festas de Deus e o arrebatamento. Deus instituiu as suas festas em Levítico capítulo 23. E ele estabeleceu aquilo como um encontro que ele teria com o povo. E ele diz lá em Levítico, capítulo 23, que aquelas festas ocorreriam em tempos pré-definidos, pré-determinados. Deus, ele institui 7 festas. São as festas de Deus que deveriam ser cumpridas pelos judeus, que estão descritas lá em Levítico 23. Quais são essas festas? Festa da Páscoa, festa de pães ázimos, festa das primícias, festa de Pentecostes, festa de trombetas, a expiação e tabernáculos. Essas são as 7 festas instituídas por Deus para o seu povo, para os judeus. As festas do Senhor devem ser entendidas para visualizarmos as implicações proféticas de Deus, e todas elas estão no calendário hebraico, que é o calendário lunar, que é exatamente e extremamente diferente do nosso. O nosso calendário é o calendário gregoriano, e ele é baseado no Sol, enquanto o calendário hebraico ele é baseado na Lua, ele é o calendário lunar. As festas instituídas por Deus, elas se subdividem em 2 grupos. Existem as festas de primavera, que ocorrem no mês de Nissan, aproximadamente ali em abril, e as festas de outono. Quais são as festas de primavera que ocorrem ou que se iniciam no mês de Nissan? A Páscoa, no 14º dia, em seguida a festa de pães ázimos, em seguida a festa de primícias, em seguida a festa de Pentecostes. Essas são as 4 festas de primavera instituídas por Deus. E nós vamos perceber, nós vamos ver que Jesus, quando veio à Terra, ele cumpriu à risca as 4 primeiras festas, ele cumpriu à risca as festas de primavera instituídas por Deus. Vamos ver. No dia 10 de Nissan, Jesus entra em Jerusalém, num jumento, exatamente no dia em que o sumo sacerdote seleciona o cordeiro que é inspecionado por 4 dias, e então é morto na Páscoa. Então vejam, vimos que a Páscoa acontece no dia 14 de Nissan, 4 dias antes, ou seja, em 10 de Nissan, o sumo sacerdote ele precisa escolher um cordeiro, e esse cordeiro ele vai ser inspecionado por 4 dias, para que no dia 14, no dia da Páscoa, no dia exato instituído por Deus, o cordeiro seja morto para a celebração da Páscoa do Senhor. Veja que Jesus entra em Jerusalém no dia 10 de Nissan, e 4 dias depois ele é morto, ele é crucificado, ele morre na Páscoa. Veja que por 500 anos, desde que Deus instituiu a Páscoa, este ritual é cumprido com as datas exatas. E Jesus, o Cordeiro de Deus,
obedece à risca as datas estabelecidas por ele. E a Páscoa então é cumprida. No dia seguinte à Páscoa ocorre a festa de pães ázimos, exatamente no dia em que Jesus é sepultado. Jesus entra na sepultura no dia da festa de pães ázimos. Na festa dos pães ázimos, os judeus comiam aquele pão sem levedo, sem fermento, fininho. E o que isso significa? Significa que eles não tinham tempo para deixar o pão inchar. E além disso, o levedo significava o pecado. Então o levedo, o fermento, ele não entra no pão, ele não é adicionado ao pão. E é exatamente no cumprimento da festa de pães ázimos que Jesus entra no túmulo, que Jesus é sepultado. E a segunda festa de Deus é cumprida por Jesus aqui na terra. Em seguida, ocorre a festa das primícias, que é conhecida, que é chamada, que significa primeiro fruto, onde o sacerdote move o feixe da cevada para Deus, representando o início da colheita para o povo judeu. O sacerdote toma a primeira parte da colheita e o move diante do Senhor, simbolizando que a colheita começou. Foi exatamente nesse dia. Vejam, não estou falando que foi perto deste dia. Estou falando que foi exatamente neste dia, na festa de primícias, que Jesus saiu do túmulo. Nós temos o cumprimento, então, da terceira festa instituída por Deus, a festa de primícias é cumprida por Jesus. Em seguida, ocorre a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes ocorre 50 dias após as primícias. Pentecostes significa 50º. Em Pentecostes começa a era da igreja. E foi exatamente neste dia que houve a reunião da igreja na pregação de Pedro, quando o Espírito Santo desceu e 3.000 pessoas foram convertidas. Vejam algo extremamente interessante aqui, queridos. O primeiro Pentecostes ocorreu quando Moisés estava no Sinai, assim que eles saíram do Egito. Nessa ocasião, ele sobe ao Sinai e recebe as tábuas da lei. Ao descer, ele encontra o povo adorando ao bezerro, ocasião em que quebra as tábuas, os 10 mandamentos, e 3.000 pessoas são mortas naquele dia. A lei é dada no primeiro Pentecostes e a lei resulta em morte. 3.000 pessoas do povo morreram por adorarem o bezerro de ouro. Mas em nosso Pentecostes, há cerca de 2.000 anos atrás, o Espírito nos é dado e o que acontece? 3.000 pessoas se convertem. A lei traz a morte, mas o Espírito Santo do amor de Deus nos traz a vida, nos traz a liberdade. O Espírito traz graça e não as regras da lei, porque ninguém consegue fazer a coisa certa o tempo todo. Essas são as 4 leis da primavera. Todas elas foram cumpridas à risca por Jesus. Quais são as outras? Falamos de 4 festas. Restam ainda 3 das 7 festas instituídas por Deus. E essas 3 festas ocorrem no outono. Então são as chamadas festas de outono que ocorrem no mês de Tisri, que é o mês 7º. Está lá em Levítico 23, 23. Vejam, ali há uma convocação, é exatamente isso que significa a festa. Sobretudo, a primeira dela, a festa de trombetas, é uma convocação, significa um ensaio geral. Vamos entender isso. 3 são as festas de outono. Vamos analisar cada uma delas. A primeira festa de outono é a chamada festa de trombetas, que ela ocorre, que ela se inicia na primeira lua nova e ela dura 2 dias, ocorre no primeiro dia de Tisri.
A segunda festa de outono é chamada Festa da Expiação, chamada de Yom Kippur, que significa redenção. Ela ocorre 10 dias após a festa de trombetas. Aqui, em Yom Kippur, o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos através do véu e aplica o sangue no altar na Arca da Aliança, e a remissão do pecado do povo era anunciada. O pecado dele, ou os pecados deles, eram expiados. Este prazo de 10 dias entre as trombetas e a expiação, ou seja, entre Tisri 1 ou Tisri 1 e Tisri 10, era a estação do grande arrependimento. Era o momento em que o povo ficava introspectivo, pensando no pecado que havia cometido. Nós, a igreja, já tivemos os nossos pecados remidos pelo sangue de Jesus na cruz. É por esse motivo que não passaremos pela tribulação. Por último, temos a festa de tabernáculos, chamado de Sukkot, que significa regozijo, que ocorre em Tirse 15 e dura por 7 dias. Agora vamos a uma análise geral em cada uma dessas festas. Vamos lá. Primeiro, festas da primavera, que vai de Páscoa até Pentecostes. Momento da colheita, ou seja, as pessoas começavam a sair e trazer o que cultivavam na colheita, mas quando chegava na festa de trombetas, a colheita já estava completa. Não tinham mais tempo para fazer a colheita. Aí, então, aconteciam as trombetas, com chofares, chifres de carneiro tocando, deixando a nação inteira ciente de que não era mais permitida a colheita. O que Deus está dizendo com isso? O que Deus quer dizer com essa simbologia das festas de primavera e das festas de outono? A festa de trombetas é chamada de Rosh Hashanah, que significa início ou cabeça do ano. Aqui uma informação importantíssima. Em Israel existem 2 calendários. O calendário civil, ou chamado também de agrícola, e o calendário religioso. Para o calendário civil, o início do ano é em Tisri, com a festa de trombetas. Mas para o calendário religioso, determinado por Deus, lá em Levítico 23, o início do ano é em Nissan, fazendo referência à Páscoa, voltada à lembrança da saída dos judeus do Egito. Tirse representa a cabeça do ano, Rosh Hashanah, o arrependimento. Então, mais uma vez, enfatizamos, Jesus cumpriu todas as festas da primavera no exato dia. Ele morre na Páscoa, ele é sepultado na festa de Pães Ázimos, ele sai do túmulo. Então, mais uma vez enfatizamos, Jesus cumpriu todas as festas da primavera no seu exato dia. Ou seja, ele morre na Páscoa, ele é sepultado na festa de Pães Ázimos, ele sai do túmulo na festa de primícias e ele envia o Espírito Santo na festa de Pentecostes. Será que então ele não cumprirá as festas de outono da mesma forma? Queridos, nós estamos exatamente nessa fase, no último momento de colheitas, na época da festa de trombetas. Inclusive, adiantando uma informação, hoje, sábado, 16 de setembro de 2017, a festa de trombetas acontece há menos de uma semana em Israel. Ela vai começar no dia 22 de setembro de 2017. Então, nós estamos exatamente nesta fase, no último momento, no momento de colheitas, no último momento de colheitas. Continuemos. Após o último toque da trombeta, ou seja, o fim da festa de trombetas,
em Tirse 1, os judeus passam por um período de grande arrependimento que dura 10 dias, que vai de Tirse 1 a Tirse 10, quando ficam bastante introspectivos, gastando horas olhando para o passado, para os últimos 12 meses, se preparando para o dia da expiação, quando Deus decidirá se os seus pecados serão perdoados. Como eu já disse, nós já tivemos os nossos pecados expiados, remidos em Jesus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, Paulo diz o seguinte: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Ao falar de tempos e estações, Paulo se refere exatamente às festas do Senhor, coisas que os judeus já conheciam muito. Ele utiliza o termo moed, que significa compromissos. Por isso, Paulo diz que ele não precisava escrever sobre as festas de Deus. Ora, quando ele diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, o que significa esse termo, tempos e estações? Tempos e estações a que Paulo se refere ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, ele está falando exatamente sobre as festas de Deus. Ora, os judeus, se tem uma coisa que os judeus conhecem e conhecem muito bem, são sobre as festas de Deus. Paulo continua em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. E aqui nós temos mais um termo que nos traz uma confusão enorme. E para que nós possamos entender aquilo que Paulo está falando, a gente precisa conhecer a história de Israel, a história dos judeus. Trata-se de uma expressão idiomática. O que é uma expressão idiomática? É um conjunto de duas ou mais palavras que se caracteriza por não ser possível identificar o seu significado mediante um sentido literal dos termos que constituem a expressão. Nós temos diversos exemplos de expressões idiomáticas no nosso vocabulário. Por exemplo, vamos trampar significa vamos trabalhar, como uma barata tonta, pegar o bonde andando, encontrar pelo em ovo, andar nas nuvens, amigos da onça. Todas essas são expressões idiomáticas. E quando Paulo fala em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, que o dia do Senhor virá como ladrão da noite significa uma expressão, trata-se de uma expressão idiomática. Quem é o ladrão da noite? Para nós, não judeus, quando lemos isso, parece ser virá de repente. O que entendemos quando lemos como um ladrão da noite, para nós, parece que Paulo estava dizendo que Jesus viria, ou o dia do Senhor aconteceria de uma hora para outra, aconteceria de repente. Mas não é isso que significa. Olha o que Paulo fala. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 e 5. Em outras palavras, Deus não vai nos surpreender. Antes, deixará que nós saibamos quando Ele virá. Ele disse isso em João 15,15. Olha o que está escrito lá em João capítulo 15, versículo 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer.
Vejam, queridos, Ele está nos preparando. Ele está nos fazendo conhecer. Continuemos. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, está escrito assim: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Ora, o que está acontecendo aqui? O texto está falando mais uma vez em ladrão, em ser pego nu. O que tem a ver? O que isso significa? O que tem a ver o termo ladrão com andar nu? Novamente, precisamos entender que a revelação era destinada ao judeu. Então, precisamos entender os seus costumes. Vamos lá. Até 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído, o fogo do altar queimava continuamente, constantemente. Não apagava nunca. Por isso, alguém deveria ficar encarregado durante a noite de manter o fogo aceso, e esse alguém era um dos sacerdotes. Havia um homem, o capitão da guarda, que andava com uma tocha na mão para vigiar se o sacerdote estava acordado, cuidando para que o fogo não apagasse, ou estava dormindo. Este capitão fazia a ronda noturna com essa finalidade, e ele era chamado o ladrão da noite. Quando ele encontrava o sacerdote dormindo, então ele queimava a roupa do sacerdote com a tocha. O sacerdote acordava com as suas vestes pegando fogo e as tirava, ficando nu, pois não estava preparado, não estava vigiando. Eis aí o significado do que João falou em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Veja, mais uma vez, eu insisto, Deus não está dizendo que virá de surpresa, subitamente, a qualquer momento. Pelo contrário, Ele quer que a gente saiba o momento da sua vinda. Por isso relatou o momento exato na Bíblia. O que precisamos entender é que Ele fala segundo a cultura dos judeus e não segundo a nossa. Outro ponto. Vamos ver o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Queridos, o termo arrebatados, que nós lemos aqui, ele possui no grego a expressão harpazo, que significa tomado, arrancado com força, e rapturus, que é a tradução do grego para o latim, que significa retirado, arrancado, significa retirar alguém de algum lugar. Paulo, nesse versículo, fala que antes do arrebatamento ocorrerá um toque de trombeta, certo? E isso é repetido por ele quando escreve aos Coríntios. Veja o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que trombeta é essa? Que trombeta é essa que Paulo se refere, tanto em Tessalonicenses quanto em Coríntios?
seria a mesma que João relata em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15? Não, definitivamente não. E a explicação é muito simples. Quando Paulo escreve aos Coríntios e aos Tessalonicenses, João ainda não tinha escrito o Apocalipse. Logo, Paulo, nesse momento, jamais poderia ter conhecimento da visão de João, porque ela ainda não teria ocorrido. Então, eis um dos grandes erros daqueles que tentam interpretar essas passagens bíblicas. Quando Paulo fala na última trombeta, ele não está se referindo às trombetas do Apocalipse. Outro motivo, outra justificativa para isso que acabamos de dizer, as trombetas do Apocalipse soam exatamente no meio da tribulação e Deus não permitirá que a igreja passe por ela. Ora, se a última trombeta referida por Paulo em Coríntios e em Tessalonicenses não é a última trombeta referida em João no Apocalipse, então que trombeta é essa? A resposta é muito simples. Essa é a última trombeta que é tocada na festa das trombetas. Mais uma vez, Deus cumprindo as festas que ele instituiu. Vamos lá, vamos entender isso. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, Paulo fala escancaradamente que nem todos morrerão. Vejamos, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eis aqui uma outra expressão idiomática utilizada por Paulo e que nos traz uma enorme confusão que precisa ser desfeita. Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21, que este fato ocorrerá, ou seja, num momento, num abrir e fechar de olhos. O que significa essa expressão, num abrir e fechar de olhos? Mais uma vez, precisamos entender a vida judaica para compreendermos o real significado disso. Diferente de nós, o dia judaico não começa à meia-noite, mas ao pôr do sol ou ao nascer da lua. Em outras palavras, o dia deles começa com o nascer da noite e o dia continua até o fim da tarde, quando o sol se põe novamente. É dessa forma que acontece noite e dia, tarde e manhã, o primeiro dia. Foi assim que Deus se referiu em Gênesis. Assim, a cultura judaica, o abrir e fechar de olhos tem uma conotação específica. O que ele significa? Significa o momento, o exato segundo, quando o dia se transforma em noite, ou seja, no período da tarde. Abrir e fechar de olhos na cultura judaica significa o anoitecer, o nascimento da noite. Com isso, então, fica fácil entender o que Paulo disse. Ele junta as duas expressões, a última trombeta com o abrir e fechar de olhos. É muito claro e fantástico isso. Paulo está revelando o exato momento do arrebatamento. Ele não revela, até porque não poderia revelar, o ano em que ocorrerá o arrebatamento. Mas ele revela em que época isso ocorreria.
E o arrebatamento ocorrerá na festa de trombetas, no abrir e fechar de olhos, ou seja, no momento em que a noite começa, no momento exato de transformação do dia para a noite, na última trombeta da festa de trombetas. E por que Paulo fala, no mesmo contexto, em a última trombeta, num abrir e fechar de olhos? Simples. Porque a última trombeta, na festa de trombetas, é tocada exatamente no abrir e fechar de olhos, ou seja, no pôr do sol e nascer da lua. Veja, como ocorre a festa de trombetas? A festa de trombetas dura 2 dias. E como eu disse, repito, este ano, 2017, ela começará no dia 22 de setembro, ao nascer da lua, e vai até o dia 24 de setembro, ao pôr do sol. Como funciona? 2 sacerdotes, 2 testemunhas, ficam olhando para o céu, esperando que a lua nova apareça. Assim que ela aparece, eles correm e avisam ao sumo sacerdote, que ordena o início dos toques das trombetas para anunciar ao povo que o ano se inicia. Na festa inteira, que dura 2 dias, existem 4 toques de trombetas, e um deles é o toque de chofar, que é a mais importante, porque representa a aliança que Deus fez com Abraão. Chofar é chifre de carneiro ou cordeiro. E quando Abraão foi sacrificar Isaque, Deus prendeu um carneiro pelo chifre num arbusto para servir de sacrifício. E carneiros não ficam presos em arbustos, eles crescem no meio dos arbustos. Assim, quando um chifre de carneiro, ou seja, quando um chofar é tocado em Israel, isso chama a atenção do povo. Significa que algo importante está acontecendo ou está prestes a acontecer. Durante os 2 dias de festa, os judeus tocam os primeiros 3 toques, 33 vezes. O primeiro toque é chamado de tequiá. São 3 segundos de toques longos. O segundo, que acontecerá 33 vezes em 2 dias, é o shevarim. São 3 notas em 1 segundo, aumentando o tom. O terceiro é o teruá. São 9 toques curtos. Inclusive, o nome da festa de trombetas é Yom Teruá. Por fim, temos o último toque, que ocorre no final da festa, exatamente no crepúsculo, ou seja, no momento do pôr do sol e nascimento da lua, que, como nós vimos, é chamado de abrir e fechar de olhos. Esse toque é chamado de Tequiá Gedolá, que literalmente significa o último toque. Ele dura pelo menos 10 segundos e é o toque onde o tocador se apresenta. Há inclusive uma competição em Israel para ver quem consegue tocá-la por mais tempo. Esse é também o toque que se usa em uma batalha, quando o exército sai em retirada, depois que o inimigo foi derrotado, e os soldados são chamados para um lugar de descanso. Foi a essa trombeta que Paulo fez referência em Coríntios e em Tessalonicenses, chamando a igreja para um novo lugar de descanso. É perfeito e maravilhoso. A razão das festas é se lembrarem do lugar de onde Deus os tirou. Tudo é muito simbólico. Inclusive, tudo isso é visto também na vida de Moisés, na época de Moisés, como a gente pode observar em Êxodo, capítulo 19, versículos de 18 a 20. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta.
E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Vamos interpretar toda essa simbologia de Êxodo capítulo 19, versículos 18 a 20, com o que acabamos de falar a respeito da festa de trombetas. Isso é uma tipologia do arrebatamento. Deus desce em meio à fumaça, representando as nuvens do arrebatamento. O som da buzina ia crescendo cada vez mais, como os sons das trombetas na festa de trombetas vão aumentando durante a festa, até o último, que é o mais longo. E Moisés sobe para encontrar com Deus no Sinai. E a igreja, nos nossos dias, é arrebatada e se encontra com Jesus nas nuvens. A Bíblia se completa como uma engrenagem. Deus pensou em tudo, Deus pensou nos detalhes. Deus anuncia o fim desde o começo. E a Bíblia diz isso, inclusive. Vamos ler o que está escrito em Isaías, capítulo 46, versículo 10. Diz assim: que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Mas vamos lá. E como então a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora? Se eu estou dizendo que Paulo, que Jesus anunciou todas as coisas, se eu estou dizendo que pelo que está escrito em Coríntios e em Tessalonicenses, o arrebatamento da igreja acontecerá na festa de trombetas, e isso é demonstrado também como uma tipologia do arrebatamento lá em Gênesis, quando Moisés sobe ao Sinai. Se tudo isso é verdade, então como interpretar tudo isso com o que está escrito em Mateus 24:36, quando se diz que ninguém sabe o dia nem a hora? Vamos ver o que está escrito lá em Mateus, capítulo 24, versículo 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E nessa passagem, Jesus continua nos versículos seguintes, dizendo assim, capítulo 24, versículos 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mais uma vez, para entendermos isso, e para que isso tenha perfeita consonância com tudo o que estamos ensinando aqui, é necessário que a gente conheça a realidade, os costumes do povo judeu de Israel. Tudo isso tem um significado. Vejam, queridos. Neste momento, Jesus fala aos seus discípulos, fala ao povo, fala aos judeus. Ainda não tinha havido a morte de Jesus, e nem mesmo a sua assunção aos céus com a descida do Espírito Santo. Então ainda não havia iniciado a gestação da igreja, a era da igreja. Então Jesus não falava para a igreja, Jesus não falava para os gentios, Jesus falava para os judeus. Então nós precisamos entender a vida do judeu, costume do judeu, para que a gente possa entender tudo isso. E, na verdade, tudo isso aqui, que se lê em Mateus 24, 36 a 39, tem um significado, na verdade, dois significados. Primeiro, a forma do casamento em Israel.
Como ocorre o casamento em Israel? O pai do noivo escolhe a noiva. Então o noivo vai ao pai da noiva, faz um contrato e ele volta para a casa do pai, para construir nas terras do pai a casa onde viverá com a sua noiva após o casamento. Depois de construída a sua casa, o noivo pede a seu pai que olhe a casa. Se o pai aprovar, então o filho vai buscar a noiva. Mas se o pai não aprovar, então ele continua construindo até o dia que o pai aprove a casa e ele possa ser liberado para buscar a sua noiva. Veja, só o pai sabe o dia em que o filho buscará a sua noiva, porque é o dia em que ele vai aprovar a casa que foi construída. Então, quando o pai aprova, o filho corre para buscar a sua noiva com 2 testemunhas. Quando ele chega perto, as testemunhas começam a tocar cornetas, a fazer barulho, para que a noiva seja avisada de sua chegada, junte os seus pertences e vá com o noivo. Então vejam o que Jesus disse em João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, quando Jesus fala, ninguém sabe, nem eu, ele, Jesus, nem os anjos, senão o Pai, ele fazia, no primeiro momento, uma alusão ao mesmo significado que ocorre com o casamento judaico. Ninguém sabe o dia em que o noivo vai buscar a sua noiva, vai casar com a sua noiva. Somente o pai, quando ele aprova a casa que o filho construiu. E foi isso que Jesus fez. Ele disse, olha, eu não sei, nem os anjos sabem. Somente o meu pai que está no céu sabe. Mas olhem, eu vou. E um dia eu vou voltar. Prometo que vou voltar. Vou para a casa de meu pai, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar, e depois voltarei e vos buscarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas há ainda um segundo significado que era entendido pelos judeus nisso em que Jesus fala. E o segundo significado é exatamente a festa das trombetas. Ninguém sabe exatamente o início da festa de trombetas, porque ela começa no momento em que a lua nova aparece. Por isso, como dissemos, os sacerdotes, as testemunhas, ficam olhando para o céu, esperando a lua aparecer, e quando ela aparece, correm para informar ao sumo sacerdote para que ele ordene o início do toque das trombetas. Inclusive, a festa de trombetas é conhecida como a festa do dia que ninguém sabe. Por quê? Porque exatamente eles não sabem em qual exato momento em que a lua nova vai aparecer no céu. E é nesse exato momento que a festa começa. Então, concluímos que Deus não diz na Bíblia o ano em que ocorrerá o arrebatamento. Isso é verdade. Mas ele diz a época em que ocorreria. E a época, sem a menor sombra de dúvidas, é na festa de trombetas.